14:2, perdão, viu, irmãos? Um dia desse, a Ana Luísa pediu para que eu ministrasse sobre o céu. Eu passei 2 semanas tentando aprender e guardar alguma coisa sobre o céu. E não aprendi nada. E essa madrugada eu falei com Deus. Eu procurei em muitos livros, procurei nos livros teólogos que eu tenho. E essa noite eu fui para um aniversário de 80 anos. E na hora que eu cheguei em casa, a Cida deitou. E eu fui orar. E aí o Senhor falou comigo. João 14:12. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, que é a verdade. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Agora guarda os nossos ouvidos, o nosso intelecto, Pai, do menor ao maior, para que nós possamos aprender do Senhor, Pai, e que a gente possa te conhecer verdadeiramente. É porque nós queremos morar no céu, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Deixa a Bíblia aberta em João 14:2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois eu vou preparar lugar. Amém? Agora eu queria que você olhasse para mim, prestasse atenção no que o Senhor vai falar. Eu imaginava o céu de uma maneira completamente diferente do que o Senhor vai falar para mim e para você nessa noite. Eu imaginava o céu com muitos e muitos anjos te dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Eu imaginava um céu de um velho assentado num trono e dando ordens. Eu imaginava o céu onde só tinha os anjos e Deus. E eu descobri que Deus está trabalhando até o dia de hoje, e que o céu é lindo. E nós vamos ver hoje, aprender um pouco com a Bíblia o que significa céu. Amém? A palavra de Deus diz em 3 céus. O primeiro céu é o que nós vemos, é onde a lua, as estrelas estão, a gente vê. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde habita Satanás. Quando ele teve a rebelião no céu, ele bateu na terra, destruiu a terra ficou sem forma e vazia, e ele voltou e criou um lugar para ele ficar, chamado regiões celestiais das maldades. Mas o céu dos céus, que o Salmo fala, e que o apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu, conheço um homem que foi ao terceiro céu, é o lugar que é a habitação de Deus. Amém? Então vamos lá. Céu, o primeiro lugar é o lugar da habitação de Deus. O que significa isso? Significa que você tem uma casa, e você lá na sua casa é o lugar onde você se sente bem. Não é verdade? Então no céu é o lugar onde Deus mora. É onde existe mais paz em todo o universo, é onde toda a plenitude, é onde Deus reside. Mas Ele reside dentro de você. Reside sim dentro de você, quando você aceita Jesus. Mas o Pai, o Deus Todo-Poderoso, está no céu, assentado em um trono. Deuteronômio capítulo 26, verso 15 diz assim: olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, onde Deus está, é completamente santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Então o Deus lá do céu, Ele é tão grande, é tão poderoso e tão majestoso, que Deus olha lá do céu, e a palavra de Deus diz que Ele nos vê como uma gota dentro de um balde. E um certo dia, esse Deus Todo-Poderoso chamou um homem chamado Abraão e disse para ele assim: olha para as estrelas e conta elas, assim será a sua descendência. Agora eu quero te dizer, Deus conta, Deus é capaz de contar as estrelas? A palavra diz que Ele chama cada uma pelo nome.
tão grande é Deus. Eu queria que os adolescentes prestassem atenção, porque isso é muito sério, e depois eu vou orar e vai manifestar demônio. Porque é falta de reverência à palavra de Deus. Com Deus não se brinca, com Deus ele não aceita, principalmente daquilo que eu estou dizendo. É um assunto muito sério. Está falando do Deus Todo-Poderoso. Então preste atenção. É um lugar real onde Deus vive, onde a plenitude do Deus Todo-Poderoso está, querido. Onde Deus, na sua grandiosa majestade, está se revelando. Então esse lugar é um lugar imaginável. Nós não conseguimos, com a nossa mente humana, tentar compreender como é o céu. Mas é um lugar onde todos os homens desejam ir. Não é verdade? Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Deus está olhando. Significa que Ele está te vendo. Lá de cima, tudo que você faz para Ele aqui, ou independente de você fazer ou não, Ele está vendo. Nada fica oculto aos olhos do Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem 7 olhos. Então a sua aflição Ele está vendo, a sua devoção Ele está vendo, a sua reverência Ele está vendo, a sua atitude Ele está vendo, o seu sofrimento Ele está vendo, tudo Ele vê e quer manifestar isso para nós. Aprendemos que é um lugar onde Deus mora. Não é verdade? Você tem um endereço e no seu endereço tem o seu nome. Quando chega uma carta, quando nós escrevemos uma carta, se eu escrever uma carta para o Léo, vai para o endereço do Léo. Quando eu escrevo uma carta para Deus, vai para o endereço de Deus. E quem é o endereço? Onde que é o endereço? O trono. O livro do Apocalipse diz que o trono. Então nós precisamos aprender. Amém? O segundo ponto é: Jesus foi nos preparar morada. Morada significa casa. No céu existe uma casa. Você sabia que no céu tem uma casa? Nós temos uma morada terrena, onde nós cuidamos dela todos os dias, onde a gente conhece cada cômodo dessa casa, não é assim? Nós conhecemos até de olho fechado, nós conhecemos tudo da nossa casa. Lá no céu tem uma casa. Em João 14:2, a palavra diz que há uma casa, somente uma, mas tem muitas moradas. Significa que tem muitos lugares para aqueles que reconhecerem o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Então uma das coisas que nós aprendemos: Deus está no trono no céu, é a morada dele. E nesta morada dele no céu, nesta casa que ele tem, há lugar para todo aquele que crê. Como assim, pastor? Certo dia Jesus estava na cruz e a palavra diz que um dos homens malfeitores disse o que para ele? Quando o Senhor estiver aonde? No teu reino, lembra de mim. O que foi que ele falou? Ele disse assim: ainda hoje você estará onde? No paraíso. E onde que é o paraíso? No céu. Para onde que Jesus foi? Então nós aprendemos que na casa de Deus é um paraíso. Como é que está a nossa casa? Será que a nossa casa é um paraíso? Será que a nossa vida está sendo um paraíso? Em João 14:2 diz que a casa do Pai, na casa do Pai tem muitos quartos grandes. E sabe quem está lá em cima preparando? O Filho. Sabe quem está aqui entregando o passaporte para entrar nessa casa? O Espírito Santo. Sabe quem está escrevendo nessa carta para que as pessoas venham e reconhecer Deus como o Senhor e ir para esta casa? A igreja. E sabe quem vai receber lá no céu, de braços abertos? O Pai. Venham, benditos de meu Pai.
então tem uma casa maravilhosa. Não é verdade? O que nós aprendemos aqui, o céu é um lugar onde Deus habita, que tem uma casa que Ele quer levar. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem. O que significa isso? Significa que Deus quer que todos os homens vão para este lugar chamado paraíso. Amém? Aprendeu? Temos uma casa, um endereço maravilhoso, onde tem um Deus que vai nos proteger, onde tem um Deus que cuida, que enxerga todas as nossas vidas. É um lugar inimaginável pela mente humana, indivisível, não tem palavras. Se eu quisesse exprimir aquilo que tem no céu, eu não vou conseguir exprimir para vocês. O apóstolo Paulo, ele relata que ele foi ao terceiro céu. Aqui ele diz assim, em 2 Coríntios, vamos ler? Capítulo 12, verso 2. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ou então ele foi aonde? Na casa de Deus. Ele foi lá e viu coisas inefáveis, coisas que os homens não conseguem ver, indivisíveis, né? 12:4 diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que ele não entendia, palavras que o homem, no seu entendimento, depois do pecado, ele não consegue entender, os quais não é lícito ao homem falar. Ele teve num lugar, o homem chamado Paulo, transformado. Deus o pegou no seu espírito e levou ele e mostrou ele a realidade como é o céu. O céu é um lugar de alegria, é um lugar de coisas novas, é um lugar onde não tem choro, é um lugar onde não tem morte, é um lugar onde não tem derrota, onde não tem fraqueza, é um lugar onde Deus faz e opera. Paulo aqui está dizendo, olha, é inimaginável. Por mais que eu tente desenhar ou mostrar para você, não tem como. Um certo dia, um dos apóstolos perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. Eles estavam tão curiosos com as coisas do céu, que Jesus disse para ele o quê? Eu estou convosco há tanto tempo e não tem visto do Pai. Você quer ver o céu? Você quer ver e enxergar como é o céu, querido? Comece a andar junto com aquele irmão que vive a vida de Deus, que você vai ver o céu na vida dele. Primeira coisa que nós temos que aprender para que a gente saiba como é o céu: morrer para nós mesmos. Morrer para nós mesmos e nos entregar completamente a Deus em todas as coisas. Um lugar imaginável, um lugar revelado, mas a palavra diz que foi revelado ao homem, aqueles homens santos que buscaram a verdade. Diz assim em Isaías 55:9: porque assim como o céu é mais alto, sabemos que ele é um lugar alto, alto, alto do que a terra. O que significa isso, queridos? Significa que tudo que acontece nessa terra não se compara. O céu, as coisas do céu não se comparam. São grandiosas, são muito elevadas, são maravilhosas, são eternas. E as coisas dessa terra são mortes. E aqui a palavra diz: assim são os meus caminhos. No céu Deus tem um caminho e mostra. Aqui ele fala: olha, do que os vossos caminhos, os caminhos do céu são caminhos aplainados, corretos, de justiça, de amor e de sabedoria. O que importa para a igreja saber não são coisas palpáveis, são coisas espirituais. Qual é o caminho do Senhor?
mais alto do que os vossos pensamentos. Em 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que os olhos não viram, por maior que seja a maior maravilha que nós podemos ver aqui na terra, ou tentamos imaginar, nós nunca vamos conseguir colocar isso em nossa vida. E Paulo viu. Nem ouvidos ouviram, e nem penetraram no coração do homem. O homem não consegue entender na sua mente natural, porque é loucura para ele. A palavra de Deus diz isso. São as que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Sabe como que a gente vê essas coisas? Quando você chega a uma estatura dos anjos. Quando você começa a se santificar e se purificar e rasgar as suas vestes carnais, a morrer para você mesmo, você vai chegar a um nível de vida que você vai começar a enxergar as coisas espirituais. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo vai lá naquela casa maravilhosa que está em João 14:2 e vem e traz a revelação para aquele momento da sua vida. Ele vai lá e vê, e chega e olha a mesa maravilhosa e vê o que está acontecendo lá, e volta e fala para aqueles o quê? O qual Ele ama. Ele não vai revelar para qualquer um, Ele vai revelar para os santos. Então o céu é o lugar mais lindo e maravilhoso que existe. Coloque isso no seu coração. Ah, mas o céu é só lá, pastor. Não. Todas as vezes que nós nos colocamos numa posição de santidade, esse céu, ele vem até a terra. Isaías 6, a palavra de Deus diz que Isaías se aproximou do trono. Ele entrou lá no templo. Quando ele entrou, ele viu o quê? Ele viu as abas das vestes do Senhor. E quando ele olhou, que ele levantou os olhos, ele viu o Senhor Todo-Poderoso assentado no alto e sublime trono. O céu se achegou à terra por causa de Isaías. Deus pode fazer isso comigo e com você, porque Deus é fiel. Então o céu é um lugar tão real quanto a terra. Ele existe, não é uma brincadeira. A terra e todas as outras coisas foram planejadas, projetadas no céu pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus lá no céu, junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, numa assembleia de santidade, eles tomaram uma decisão. Era a decisão de quê? De fazer o homem à sua imagem e semelhança. Foi no céu. Por que o diabo odeia o homem? Porque o plano de Deus que começou no céu para o homem nasceu do trono. Então ele odeia, porque ele já conhece, ele sabe como é bom estar lá. E ele perdeu este lugar. É um local real onde Deus vive. É um lugar real de onde Cristo veio para este mundo. Em João 3:13 diz que Jesus veio a este mundo, tabernaculou entre os homens. Jesus, ele foi Deus. O Espírito Santo soprou dentro de uma mulher chamada Maria e nasceu o Filho de Deus. Foi plano de Deus que nasceu lá no trono de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do homem, chamado Jesus Cristo. E ele veio de onde? Do céu. Presta bem atenção no versículo que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Gênesis capítulo 28, verso 12 disse que o anjo do Senhor lutou com Jacó, e a palavra diz que ele viu o quê? Ele viu uma escada e uma porta no céu. Jesus desceu por essa escada em direção à terra, desceu. Satanás caiu. É diferente. Foi expulso. Marcos 16:19 diz: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no
céu. O que significa isso? Significa que ele está onde? No céu. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir, igreja? Encontrar com aquele que está sentado à direita de Deus. Quando estamos aqui tocando e louvando a Deus, ou pregando ou dançando, onde você estiver, Ele está no céu. A palavra diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, que os seus olhos são como chamas de fogo. E a palavra diz que esses olhos são os olhos que entram e veem em todos os lugares. E os 7 espíritos do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, ele entra e sonda onde nós estamos e o que estamos fazendo. E ele entra, a palavra diz que ele entra no mais íntimo do ser humano. E ali ele sabe se é para Deus ou se não é. Então aprendemos aqui, Jesus está no céu, onde habita o Senhor Todo-Poderoso. O céu é a morada de Deus e o seu trono. Em Isaías 66:1 diz: o céu é o meu trono. Em Mateus 5:34 diz: o céu, porque o trono é trono de Deus. Mateus 23:22 diz: e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, porque ele está sentado nele. Tem uma passagem no livro de Gênesis que Deus fala assim: eu juro por mim mesmo que te abençoarei. Só Ele pode essas coisas. E lá de cima do céu, do trono onde Ele está, do lugar onde Ele está, da morada dele, do seu descanso, Ele governa todas as coisas. E todas as coisas estão no controle dele. Tudo está no controle dele. Nada foge do controle dele. Essa semana nós recebemos a notícia que quando o Fábio me ligou aqui, as meninas resolveram nascer. Os meninos e as meninas. O menino e 2 meninas. E aí, ele falou: está fora do tempo. E eu pensei comigo: Senhor, Tu sabes. Aí ele me deu um versículo, Salmo 46, verso 10. E na hora eu disse para ele: lê o Salmo 46, verso 10, que diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus tem controle de todas as coisas. Aí mais tarde ele veio e eu liguei para ele para saber a notícia. Ele disse assim: cada uma nasceu com 800 e poucas gramas. E todas estão bem. E a minha mulher já está em casa. Sabe o que é isso? É o controle de Deus. É o trono da graça de Deus. Em Hebreus diz que lá de cima Jesus está no trono de graça. E o autor diz assim: acheguemos a esse trono de graça, para que nós possamos ver e sentir tão grande salvação. E hoje os homens não têm se interessado por essa salvação. Essa salvação nasceu do céu. Quer saber como que é o céu? Olhe para a sua vida. Se sua vida não está sendo aplainada pelo carpinteiro de Nazaré, você está fora do céu. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não confessar-me com a sua boca e não crer com o coração, não vai para o céu. A passagem é Jesus Cristo, porque ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu. Onde o Pai está? No céu. Se não for por mim, o caminho sou eu. E quando a gente chegar lá, Ele vai estar com as mãos assim, ó, para te receber. Amém? Ele é poderoso. No céu, a habitação dos anjos. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 104:4 diz que fazes dos ventos teus mensageiros de um fogo abrasador, os teus ministros.
quero contar uma experiência que eu tive. Eu tinha uma discípula chamada Paula. E essa moça jovem, ela liderava um grupo de jovens. E por acaso me colocaram para que eu a discipulasse e andasse com ela por um determinado tempo. E essa mulher, jovem casada, ela era uma serva de Deus presente. Ela era uma serva de Deus abençoada. Ela era uma serva de Deus muito abençoada mesmo. O que aconteceu naquele dia? A partir daquele dia, um dia, ela descobriu que estava com câncer. E ela trabalhando na obra do Senhor, e ela estava com câncer no seio. Aí teve que tirar o seio. Aí o marido, e ela tinha perdido um filho, ela estava grávida, e o menino nasceu morto. Aí o marido, logo depois ela ficou com câncer. O marido, para poder cortejá-la e abençoá-la, pegou e levou ela para a praia. Quando chegou lá na praia, eles estavam muito bem. De repente o marido resolveu entrar dentro d'água, morreu afogado. Aí ela voltou e falou comigo assim: não quero servir mais a Deus, Deus tirou tudo de mim. Eu ouvi isso hoje de tarde, no lugar que eu estive. E aí, sabe o que Deus fez? Ela começou a passar mal. Nós lutamos, nós oramos, nós pedimos a Deus pela vida dela. Ela foi curada. Continuou naquele processo de bênção. De repente, ela deu um tumor no cérebro. Aí começou a minha luta, a minha guerra. E eu pedindo Deus. E eu comecei uma guerra. E eu comecei a ir para os montes. E eu comecei a... Chegou ao ponto de eu ficar ao mesmo nível dos anjos. Eu orava. Quando eu começava a orar, eu via coisas que eu não podia falar para as pessoas. E um certo dia, estava um dia de muito calor. E a gente dorme com a janela aberta. Era umas 2 horas da manhã. Eu ouvi um barulho como de uma asa muito grande batendo dentro do quarto, como se fosse uma ave. Quando batia assim as asas, assim, soprava sobre a cama assim, e batia nas pontas das asas e fazia aquele barulho, aquele estralar. Meu corpo tremia todo, eu deitado, e eu imaginando, é Satanás querendo me pegar, porque eu estou em santificação, eu não vou abrir os olhos. E eu cutucava a Cida, ela virava para o lado e até roncava. E eu dentro, um calor, e eu embrulhado, suando. De repente eu ouvi aquela voz falando comigo, e me chamou pelo nome. E falou: fica de pé. E a coragem para levantar, abrir os olhos. Não tinha. Ouvi a segunda vez: não te mandei eu, fica de pé. Eu continuei deitado com medo. Na terceira vez aproximou de mim. Eu senti um vento muito forte, e o bater das asas assim veio e cobriu a cama onde eu estava. Ele falou: filho amado, levanta-te e põe de pé. E me pegou pelos cabelos e me colocou em pé. Os meus ossos tremiam dentro do corpo, e eu não conseguia abrir os olhos. E ele tocou nos meus olhos e mandou que eu abrisse. Quando eu abri os olhos, que eu olhei, estava diante de mim um homem com 6 asas nas suas costas. Mas um homem maravilhoso, um homem lindo, forte. E disse assim para mim: sou o mensageiro do reino dos céus, e por tua causa tu és muito amado, mas tu estás fazendo a oração errada, porque a serva não é tua, é do Deus Altíssimo. Muda a tua oração e me entregue a tua oração. E voou e foi embora. E eu não dormi. Isso foi num dia de sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fiquei com aquela angústia.
E contei para Cida: Cida, essa noite, a sexta-feira, eu tive uma experiência muito estranha. Ela falou, sabe qual foi a resposta dela? Você jantou demais. E eu fui orar. E na sexta-feira tinha uma oração na casa dessa irmã, que o Marcos conhecia, né, Marcos? E o anjo falou comigo: você muda a sua oração. E nós fomos para a casa daquela mulher. E quando nós chegamos lá, todos reuniu em volta do corpo dela, onde ela estava, soltando os pedaços de podre, sofrendo. Eu me aproximei, porque eu era o líder dela. Eu me aproximei e levantei as mãos. Quando eu levantei as mãos sobre ela, eu ouvi a voz, igual uma voz de trovão, falando por detrás de mim: muda sua oração, muda sua oração. Eu fechei os olhos, pus as mãos sobre ela e falei: Senhor, cura ela. O anjo que eu tinha visto na outra sexta-feira veio voando sobre mim assim, e tocou nos meus lábios e tirou a oração de mim. Saiu voando e tocou no outro irmão chamado Nilton. E ele veio até onde eu estava, colocou as mãos sobre ela e falou assim: você sabe para onde você vai? Porque ele já veio para te escoltar. Ela só balançou a cabeça: eu estou vendo, eu vou para o paraíso. Então, queridos, anjo existe e te protege a todo instante. Então, a palavra aqui diz que é como o quê? Mensageiros como fogo. Quando ele vem te proteger, ele faz como aquilo que Jesus queria fazer com Jerusalém. Ele pega as suas asas aladas e põe sobre você para te proteger. E a palavra diz que 1000 caem à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Eles estão lá para te proteger, porque eles recebem ordem do trono, da casa de Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida, querido? O céu é o lugar onde os anjos adoram a Deus. Sabe o que é adorar? Adorar é se entregar ao Deus, não importa quem está perto. Isaías viu os anjos, os serafins, adorando ao Senhor. E falavam uns para os outros: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo. Era em círculo. Imagina a quantidade de que era um círculo, formando uma aliança. O daqui falava santo, antes da voz dele chegar no trono, de lá falava santo, e encontrava no trono. De forma que quando todos falavam santo, se encontrava no trono. Sabe por quê? É o alimento deles. Nós precisamos alimentar dessa adoração. É por isso que Jesus disse para aquela mulher: Deus procura os verdadeiros adoradores. Até o dia de hoje Ele está procurando. Sabe por quê? Porque é difícil encontrar adoradores que se prostrem diante do trono dele. Outra coisa que a gente vê é o melhor lugar que existe, é o céu. A palavra diz em Hebreus 10:34b: vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma casa muito melhor e dura para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua casa terrena pode ser linda, maravilhosa, não pode? Mas de vez em quando você tem que ir lá e pintar ela. Você tem que ir lá e ver onde está fofo e fazer tudo de novo. De vez em quando ela trinca, você tem que ir lá e tampar. Não é assim? A do céu é eterna e não se abala. Hebreus 11:16 diz assim: mas agora deseja uma pátria melhor, isto é, um lar celestial. Quando Jesus falou assim: eu estou indo para fazer, por isso que eu não posso ficar aqui, porque eu tenho um trabalho lá em cima a vosso favor. Mas de vez em quando a gente fala para ele assim: eu não quero não. Quando a gente vira as costas para ele, a gente está dizendo para ele: eu não quero ir morar no céu não, eu prefiro ir morar no inferno. A minha vida aqui já está um inferno.
Queridos, a gente acha que depois que morre, tudo é paz. É paz quando aquele que tem Cristo. Aquele que não tem Cristo não é. Quem morre sem Jesus comprou o passaporte para o inferno. Quem morre em Cristo Jesus comprou o passaporte para o céu. É a palavra de Deus que diz isso. Então o céu é o melhor lugar que existe para você. Eu quero ir para lá e quero conduzir você para ir para lá. Mas para isso você tem que morrer. Você tem que entregar sua vida completamente a Ele. O que tem no céu? No céu tem uma cidade. Olha aí, Apocalipse 21:10 diz assim: e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Onde que ela está? Lá no céu. Como é que é essa cidade? Vamos ver? Apocalipse 21. Vamos ver, essa cidade aqui não deve ser boa de morar, não. Ela ainda vai vir. Vamos ver se é boa. Olha o que diz aí. Apocalipse 21:10 diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia da parte de Deus do céu, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida, uma vara de ouro, para medir a cidade, as suas portas e muralhas. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com uma vara de 12.000 estádios. O seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isso é, de anjo. Olha os fundamentos, no 19. Os fundamentos da muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Primeiro, jaspo, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berílio, topázio, crisópago, jacinto e ametista. Não tem nenhuma pedra que nós conhecemos aqui. No céu, essas pedras são o quê? Abundante. Há muita riqueza no céu. E Deus quer trazer para cá, para mim e para você.